Um dia eu cheguei no shopping, quando estavam inaugurando um negócio ali no shopping de Bauru, ali aquele maior lá, Boulevard, e tava uma doideira ali, gente correndo, e a gente não entendia, a gente correndo, uma multidão, o que está acontecendo? E a gente começou, eu falei, o que será que é? A gente começou a seguir, mas não chegava nem perto, uma multidão, e grito, e não sei o que, e tal. E eu falei, o que será? Será que é alguém famoso e não sei o que? Era a Xuxa, que estava inaugurando um negócio dela lá, um monte de gente querendo chegar perto e não sei o que. Mas é assim, você já viu quando gente famosa, assim, pessoas se emocionam, sabe? Pode sentar, meu querido. Vocês podem sentar também, você fica aí, por favor. E daí depois no final, eu lembro que a gente se emociona com pessoas que a gente admira, mas parece que a gente fala, o Senhor está aqui. É legal, que bacana. Mas daí de repente se a gente falasse assim, alguém que você admira muito, Sérgio, se você é boleiro. Eu falei, um dia eu estava numa pizzaria ali na Barra Bonita com meu sogro, com minha sogra, eu, a Nilva, de repente a hora que eu olho quem entra ali, eu fiquei assim, olha quem que é? O Evair, o grande centroavante da minha época do Palmeiras, do batedor de pênalti, e ele entrou ali para comer pizza, e não tinha ninguém na pizzaria. Nossa, eu fiquei ali, nem comia direito, ficava olhando como que ele comia, e eu, cadê uma máquina para tirar foto? Na época tinha celular, não estava com celular, e daí, mas daí não vou atrapalhar, ele está comendo, aquela coisa assim, e daí o que aconteceu? Eu fui no banheiro, de repente eu estou no banheiro, quem entra para fazer as coisas do meu lado? Meu Deus, que emoção! E a gente, com a presença de Deus, parece que a gente não se emociona, parece que a gente não reage, sabe? Jogador, artista, pessoas que a gente admira, que a gente vê na televisão, mexe com as nossas emoções. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, aquele que basta um sopro, um toque, para mudar a nossa história. Parece que a gente, ele está aqui, que legal. Sabe por que isso não mexe com a gente? Porque a gente, na verdade, não crê. Porque se a gente cresce, a gente agir como se a gente estivesse vendo, porque fé é isso. E eu queria falar sobre fé nessa noite. Eu queria falar a importância da fé para que a gente possa receber tudo. Tudo o quê? Tudo o que Deus tem para o homem. Porque tudo que Ele tem é por graça, é porque Ele nos ama. Mas o meio de recebermos, acessarmos tudo que Ele conquistou na cruz, que é uma salvação plena, completa, é a graça dEle. É a manifestação do seu poder que vem carregado com graça, com unção, com milagre, com justificação, com mudança de vida. Tudo isso não é porque você é bonzinho, porque você merece, porque Ele olhou, porque eu sou pastor, porque você é um bom pai, não é nada disso, é porque Ele nos amou e nos deu de graça. Jesus, por isso que eu quero falar sobre a importância da fé, mas tem um texto que fala porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Não vem de obras ou de coisas que o homem pode fazer, para que ninguém se ache o bambambam, se glorie disso. Porque pela graça nós somos salvos, por causa do amor, daquilo que Jesus fez na cruz, porque é aquilo que Deus nos deu através de Jesus, mas por meio da fé. Através da fé. E o que é? Eu queria começar lendo alguns textos
Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo, aqueles que foram justificados em Cristo, viverá pela fé. Contudo, se retroceder, está dando microfonia aí? Se retroceder, eu não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O justo, o povo de Deus, tem que viver pela fé. E o que é fé? É certeza e convicção de coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Qualquer coisa? Não, coisas que o Senhor já falou, ou prometeu, ou fez. Eu não vejo a graça, mas eu tenho certeza que existe, que eu recebi. Eu tenho convicção de coisas que a graça gera em mim. A graça me torna santo, me torna justo diante de Deus. Eu não vejo nada disso. Eu creio, eu tenho fé que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não vejo o Espírito Santo de Deus, mas aqueles que creem receberão o Espírito. E eu, pela fé, eu tenho certeza que eu recebo, que eu recebi, e porque eu creio, eu começo a perceber os seus efeitos. Eu começo a perceber os seus efeitos, mas primeiro é através da fé. Primeiro é a fé, depois vem os efeitos. Se eu não creio, eu não vou perceber ou sentir os efeitos. Hebreus 11, 6. Se não estiver dando para regular esse microfone, me dá outro, qualquer coisa aí, porque a impressão que dá aqui que está fazendo muito aí também ou não? Tá bom? Aí? Então acho que não sei. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Pode abaixar um pouquinho qualquer coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé em Deus e em sua palavra, quando fala em sua palavra, Jesus é o verbo, é a palavra de Deus, é o meio pelo qual recebemos ou acessamos todo o amor e graça, ou favor de Deus para nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo pela graça vocês são salvos por meio da fé. A salvação plena, a palavra salvação, no Novo Testamento, no grego, é uma palavra sozo, que significa salvação. Essa mesma palavra sozo, ela é traduzida por salvação, muitas vezes ela é traduzida cura, se usa o sozo, e libertação, se usa o sozo também. Ou seja, é uma salvação, a salvação em Cristo Jesus é uma salvação plena, onde envolve cura, libertação, transformação, restauração, cura, vida nova, dons espirituais, conquistas, tudo aquilo que essa salvação produz é um presente de Deus através de Jesus Cristo, mas é conquistado, ou a gente recebe pela fé. Não é recebido pelo que fazemos, mas sim pela fé. Nós não
oramos para receber a salvação, ou para receber qualquer outro benefício, nós oramos porque já recebemos. E o que recebemos, inclusive o Espírito, nos leva a orar, nos leva a conquistar, nos leva a viver uma vida plena em Deus. O que te leva a viver uma vida plena não é a tua disciplina, é aquilo que você recebeu através da fé. Daí essa graça que manifesta na tua vida, através do Espírito Santo de Deus e de tudo aquilo que você recebeu, através da fé, por presente, por graça, pelo amor de Deus, isso te capacita a se tornar alguém perseverante, coisa que você não era. Te capacita a viver uma vida santa, coisa que você não era, coisa que você não conseguia. São coisas que a gente, então, nós não fazemos para recebermos. Nós cremos que recebemos, na medida que nós temos a convicção que Jesus, que Deus em Jesus nos proporcionou tudo isso, automaticamente isso começa a gerar em mim uma nova vida. Uma vida no Espírito, e essa vida no Espírito começa a me impulsionar a viver e a fazer coisas que o marinho natural não fazia. Então tem muita gente que fica assim, vou dar um exemplo para você. Pastor, eu não consigo deixar aquele pecado. Pastor, eu não consigo orar. Pastor, eu não consigo viver uma vida mais santa. Eu não consigo. Na verdade, sabe por que você não consegue? Porque você está tendo fé em você. Você está acreditando. Mas se você passar a crer naquilo que Jesus fez, naquilo que Deus fez e te deu e fez, e você pela fé receber tudo aquilo que Ele te dá, aquilo vai gerar um poder na sua vida, que você vai começar a conseguir a fazer coisas que você não conseguia. Você vai conseguir vencer o pecado, você vai conseguir ter uma vida de oração. E a gente às vezes fica lutando. Não, essa salvação envolve muita coisa. Essa salvação é uma vida nova no Espírito, cheio de poder, de unção, de graça, de conquista para o povo dele. Mas isso se conquista ou se recebe através da fé. Agora, o que é fé? É acreditar naquilo que a gente não vê, é dar peso para a palavra de Deus acima de qualquer coisa que eu vejo, coisa que se fala, em qualquer estatística humana. Não, Deus falou, eu não estou vivendo, mas Deus falou, então eu me aproprio, porque eu sei que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez, é mais poderoso do que qualquer muralha, do que qualquer deserto, do que qualquer gigante, do que qualquer probabilidade humana. Então, eu não vivo com medo do gigante, eu não vivo com medo da muralha, eu não vivo achando que eu não vou atravessar o Mar Vermelho. Eu vivo tendo a convicção que eu já enfrentei o gigante, que eu já derrotei, que eu já pisei na água e o mar se abriu. Eu vivo dessa maneira, e isso é fé. E daí, a hora que eu menos percebo, o gigante caiu, o mar se abriu, as muralhas caíram. Por quê? Porque eu sou? Não, porque Deus fez em Jesus. Por isso que ele fala, você não é mais que vencedor em você, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. É nele que nós somos mais que vencedores. Agora eu preciso acreditar nisso. Se eu fico,
eu não consigo, eu não sou, eu não posso. Você não é, você não consegue, você não pode nada em você, de você. Mas a partir do momento que eu me aproprio daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, daquilo que Deus fala que eu sou, daquilo que Deus fala que eu posso, aí eu posso e aí eu sou, porque eu me torno mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, através da fé. Agora, como eu falei, a importância da fé, mas queria algumas lições. A fé, qual fé? A fé que surge do conhecimento de quem Deus é. Não é a fé pensamento positivo, não é a fé na fé. Não, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito. Você acredita no quê? Eu acredito que se eu acreditar, por isso que tem gente que se frustra, porque fica, não, eu vou ser curado, eu creio que eu vou ser curado, e tal, e daí eu creio, e se você crê, por que você crê? Em que você crê? Não, eu creio porque falaram que se eu tiver fé, eu vou ser curado, se eu tiver fé, mas a tua fé é baseada no que falam sobre a fé. A nossa fé não é baseada no que se falam sobre fé. A nossa fé tem que ser baseada em quem Deus é, naquilo que eu conheço, na intimidade dEle, que eu tenho com Ele, e sei que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus de amor, que Ele me ama, que Ele tem o melhor para mim, que os planos dEle são de paz, de vitória, que Ele me ama mais do que qualquer pessoa, e que Ele tem uma história para mim, que os planos que Ele tem são maiores do que o meu. Agora, onde que eu ouço isso? É na palavra dEle, é sobre Ele. Tem muita gente que a fé é superficial, é sobre aquilo que o outro falou. Eu cresci ouvindo história da Bíblia. Eu cresci, eu sabia, com 10 anos eu sabia tudo quanto é história da Bíblia. Mas com 18, 19, quando eu comecei a ter alguns problemas, eu comecei a ler as histórias da Bíblia. Eu comecei a conhecer não só a história, mas eu comecei a me relacionar com o Deus das histórias. Eu comecei a ler, por isso que, olha só, a fé verdadeira que faz você se apropriar de tudo que Deus tem, e eu quero dizer que Deus tem muito para derramar sobre essa igreja, sobre o povo dEle, mas nós precisamos crescer na fé, para que a gente possa, quando falar Ele está aqui, a gente não precisa nem falar que alguém falar que Ele está aqui, porque ao entrar, nós vamos conhecer a fidelidade, a palavra que Ele fala, que Ele estaria conosco todos os dias, e isso já vai ser o pavio, a pólvora que vai incendiar o nosso coração. Eu já vou chegar aqui querendo exaltá-lo, querendo adorá-lo, querendo oferecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho para Ele. Eu já vou chegar de uma maneira diferente, eu não vou chegar para uma missa, eu não vou chegar para uma rotina, para algo normal, eu vou chegar aqui já querendo oferecer o que eu tenho de melhor, para aquele que merece tudo. Dá para entender? Olha só, Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir, nos expormos mais à palavra de Deus. Você precisa ler mais a Bíblia. Nós não vamos ser homens e mulheres de fé se nós não lermos, não nos expormos mais à Bíblia, não ouvirmos, não lermos os evangelhos, ver o que Jesus é, o que Jesus fez, ir lá nas cartas, o que Paulo fala sobre o amor de Deus, sobre tudo que Jesus fez na cruz, o que significa esse sacrifício, o que nós podemos nos apropriar. Sabe, são muitas coisas. Se nós vivermos só de pregação é uma bênção, porque isso nos ensina, mas Deus tem muito mais. Se você conseguiria sobreviver se alimentando uma vez por semana, no domingo à noite, ou na quinta-feira à noite, não, você tem que tomar café da manhã, você tem que fazer 5 refeições por dia, e você quer alimentar a sua fé, ouvindo uma palavra por semana.
Não tem como. Não tem como você vencer o pecado, não tem como você viver as maravilhas, tudo aquilo que Deus tem, porque tudo isso é através da fé. Se você não alimenta a fé, que é alimentada através da palavra de Deus, do conhecimento dEle. Romanos 4, 20, 21 diz, Abraão, lá falando sobre todas as dificuldades, sobre a idade dele, sobre a infertilidade de Sara, sobre ele já não ser mais alguém que pudesse ter filho, mas ele diz assim, versículo 20 e 21 de Romanos 4, mesmo assim não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por quê? Porque ele estava plenamente convencido, convicto, tinha certeza, isso é fé, de que ele, aquele que prometeu, falando a respeito de Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe por que Abraão creu? Porque ele conhecia quem tinha feito a promessa. Ele conhecia, sabia que aquele que prometeu era poderoso. Primeira coisa, ele conhecia o Deus de poder, o Deus que era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que ele pedia ou pensava. E outra coisa, ele sabia também que aquele Deus que tinha feito a promessa era fiel para cumprir. Será que você conhece a fidelidade de Deus? Você já experimentou, você já provou? Uma das coisas que eu mais falava, ministrava com a Nilva quando nós perdemos os nossos filhos, é porque em outra situação eu já tinha provado da restauração, da fidelidade de Deus, então eu podia comprovar. Eu falava, Nilva, Deus vai fazer, porque eu já experimentei, eu conheço o Deus da restauração, que restaura, que faz nova todas as coisas, que consola, que faz isso. Então nós podemos crer no amanhã. E é isso que Paulo fala muita coisa, mas ele fala, 2 Timóteo, Paulo vai falar, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, ou até o dia final. Sabe, homens de fé são homens que conhecem o Deus dele. Talvez você não tenha vencido e não tem experimentado tudo que Deus tem, porque você não conhece o teu Deus. Você conhece porque você ouve pregações, você conhece porque você conhece algumas histórias, você conhece porque você sabe que Deus criou os céus e a terra, você sabe que Ele é poderoso, mas você nunca experimentou, porque sabe como que nós experimentamos? Convivendo. Sabe como nós convivemos? Lendo, orando, tendo tempo, passando tempo com Ele. Daí a gente vai perceber o que Ele é capaz de fazer, quem Ele é, e Ele é maravilhoso. Nós podemos entregar toda a nossa vida e confiar e saber que Ele é fiel e poderoso. Segundo, a fé em Jesus libera a capacitação da graça. Isso que eu falei no começo. Nós não fazemos para alcançar as bênçãos, graça, salvação. Fazemos porque fomos alcançados por ela. E através dessa graça, dessa salvação, somos capacitados e impulsionados a viver o impossível. Eu vou repetir. Essa fé em Jesus, quando nós cremos nele, libera uma capacitação, a capacitação da graça, que muitas vezes tem faltado para o povo dele. Sabe por que a gente vive cansado? Sabe por que a gente vive frustrado? Sabe por que a gente vive decepcionado com a gente, com Deus, com tudo que a gente não experimenta? É porque a gente está lá tentando fazer no nosso braço, a gente está tentando fazer, e a gente não tem experimentado a graça, o poder capacitador, que é essa graça que foi derramada em nós. Eu vou repetir, nós não fazemos para alcançar as bênçãos. Tem muita gente fazendo para tentar receber uma cura, para tentar receber um milagre. Tem gente tentando fazer para se tornar alguém, para cumprir o chamado, para viver algo na sua casa, na sua família, e vai ficar tentando e está frustrado. Não! Basta você crer naquilo que Jesus fez por você. Você se apropria, e quando você se apropria dessa graça, essa graça capacita você.
Daí sim você passa a fazer, mas não é você fazendo, já é o Espírito, já é a graça fazendo. Você quer um texto? 1 Coríntios 15, 9, 10. Você acha que Paulo fez algumas coisas? Ele agiu por meio do poder, ele fez grandes coisas. Olha só o que ele fala no capítulo 15, versículo 9 e 10. Ele vai falar muitas coisas, mas: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele não merecia, como nós não merecemos. Aquilo que Deus tem para nós, não é porque nós não merecemos, não é porque merecemos. Ele quer transformar a tua vida, a tua casa, o milagre que Ele tem, a cura, a libertação, a salvação, a vida nova, a transformação que Ele tem para você, não é porque você merece, é porque Ele te ama e Ele é um Deus de graça e misericórdia. Olha o que Paulo fala: não é porque eu mereço, eu não mereço, porque eu persegui a igreja, eu fiz coisa errada. Versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei, fiz, evangelizei, fiz missões, orei, Deus me usou de uma maneira tremenda, mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você quer uma receita para se tornar um cristão cheio do Espírito poderoso? Creia na graça de Deus, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Creia que você não é merecedor. Creia, mas creia que mais do que o teu imérito é o amor de Deus. Mais do que as tuas ofensas, mais do que qualquer coisa, é o amor de Deus e o desejo que você viva e experimente tudo que Ele sonhou para você. O que Ele sonhou para o homem? Vai lá para o começo da criação, para o Éden, lugar de vida feliz. Ele tem uma vida, e quando Jesus, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para te dar uma vida, e não uma vida qualquer, uma vida abundante. Na cruz do Calvário, Ele conquistou para você uma vida, e uma vida abundante. Por que você não está vivendo? Talvez porque você não está vivendo, se apropriando dessa graça, de tudo aquilo que Ele tem para você e para nós. Porque na verdade você não crê que Ele te ama tanto assim, a ponto de ter feito sem você merecer. Então você tem que fazer algo, você tem que orar, você tem que jejuar. Pastor, mas a gente não tem? Não, isso a gente faz como consequência. E na verdade, quem nos impulsiona é inclusive Ele. Se nós cremos que Ele, se nós crermos nele, nós somos cheios dEle. E Ele acaba nos impulsionando. Daí você ora mais do que outros, você jejua mais, você faz mais, mas não é você. Como Paulo diz, é a graça em você. É aquilo que Deus manifesta através da tua vida. Mas por quê? Primeiro, você creu. Primeiro vem a fé. Primeiro vem o que Jesus fez. Mas cabe você acreditar naquilo que você não vê, mas que você espera. E essa palavra espera tem a ver com expectativa. Sabe, muitas vezes a fé está relacionada com expectativa. A gente vem para a igreja sem expectativa nenhuma. Começa o louvor, louvor é até gostoso porque envolve a gente. Vem uma palavra, a gente não tem expectativa. Vai um momento de oração, a gente não tem expectativa. A gente tem que, em todos os momentos, ter expectativa que Deus, Ele é maravilhoso, Ele já fez. Que hora que Ele vai tocar, que hora que Ele vai me curar, que hora que Ele vai me batizar com o Espírito, que hora que Ele vai me pegar de uma maneira diferente, que hora que vai acontecer algo, que hora que a minha vida vai ser mudada, que hora que Ele vai me chamar, me comissionar para algo diferente, que hora que a minha vida, minha casa vai ser inundada pelo poder de Deus. Que hora que vai acontecer aquilo que a gente vê acontecer com outras pessoas, com outras famílias, com outros ministérios? Que hora que vai acontecer? Porque eu creio que é isso que Deus tem, e eu creio tanto que eu fico esperando.
Eu não estou vendo, mas eu espero com a certeza que isso vai acontecer, porque isso é promessa de Deus, as promessas dele são fiéis. Agora a gente vem, daí por exemplo, vamos orar. Estou esperando desse jeito. Se alguma coisa acontecer, aconteceu, se não... Existe um poder tão extraordinário na salvação, na graça, em crer, se apropriar do sacrifício de Jesus. Ali Ele nos perdoou, nos libertou, nos curou, nos redimiu, nos justificou, nos restaurou, nos impulsiona a santificação. Olha só, Gálatas 2:20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, ou essa vida natural minha, eu já não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo é o resumo dessa pregação. O marinho que não merece nada, que se afasta, que é pecador, que não merece nada, foi crucificado com Cristo. Lá quando Jesus estava sendo crucificado, lá fala, ali Ele levou os meus pecados, ali Ele levou as minhas enfermidades. O castigo que hoje me traz a paz, estava sobre Ele. Ou seja, o castigo que me tira a paz, eu não preciso não ter paz, ser perturbado, porque esse castigo, Ele já levou também. Então, eu praticamente fui crucificado, o velho homem foi crucificado com Jesus. Agora, essa vida que eu vivo hoje, não sou eu mais quem vive, é Jesus, essa nova natureza, é o Espírito Santo que habita, que vive em mim. E essa vida que agora eu vivo de uma maneira, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Eu vivo pela fé naquilo que Ele fez. Eu vivo pela fé no amor dEle, baseado no amor dEle, no sacrifício dEle. Por isso que eu posso vencer o pecado, por isso que eu posso vencer as tentações, por isso que eu posso vencer os gigantes, por isso que eu posso vencer as provas, por isso que eu posso vencer todas as coisas, por isso que eu posso declarar, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, por meio de Jesus Cristo. Porque eu vivo pela fé nele. Volto a repetir, aqueles que receberam a abundância da graça que foi manifesta em Jesus na cruz do Calvário, e o dom da justiça, reinarão na eternidade. Aí, pastor André, reinarão em vida, por mim mesmo, através de Jesus Cristo. O cristão, ele pode reinar hoje, sobre os problemas, sobre as tempestades, sobre os obstáculos, sobre por isso que quando Jesus fala, eu estou andando sobre as águas, porque eu governo, porque eu tenho uma autoridade aqui. Pedro, se és tu, manda-me. Pela fé você pode, Pedro, pela fé na minha palavra. Lógico que não vai tentar fazer isso, Jesus não está falando para você ir lá andar sobre o mar, mas o que Ele falar para você, você pode andar. Dá para entender, meus queridos? A nossa vida, eu até falei, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu estava numa caverna, eu preguei sobre caverna aqui. Hoje, meu querido, nem falei nada me abala. Eu fiquei segunda e terça aí na delegacia por causa de um golpe que me deram. Fiquei ficando lá no banco para ver não sei o que e tal. Na quarta-feira eu falei, você quer saber? Eu não estou nem aí, eu vivo pela fé e Deus vai fazer. Eu fui lá para um congresso de cura porque eu falei, Deus tem um chamado para nós. E eu quero viver essa vida, esse sobrenatural dele. Não estou nem, o que... Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E sabe o que vai acontecer? De um jeito ou de outro, eu não sei. Deus vai fazer, Deus vai resolver. Porque os meus problemas, o meu Deus é maior do que os meus problemas. E Ele sempre,
todos os problemas de Jó que eu já tive. Quem conhece um pouquinho minha história sabe de alguns perrengues que eu já passei. Mas eu quero declarar e dizer, e por isso que eu estou aqui, eu fui vencedor em todas as coisas, porque Jesus Cristo já conquistou isso lá na cruz do Calvário, e você pela fé pode viver isso, em nome de Jesus. Por último, através da fé, é através da fé que experimentamos ou podemos experimentar o extraordinário, ou podemos viver o extraordinário. O extraordinário você pode colocar aqui como viver, experimentar o sobrenatural. É através da fé, meu querido. Sem a fé nós vamos viver uma vida espiritual comum, rasa. Eu sei que Deus é bom, eu sou grato por tudo que Ele fez, mas eu não experimento nem um terço do que Ele tinha para mim. Ele queria que eu experimentasse muito mais, porque o nosso Deus é um Deus extraordinário, é um Deus que surpreende, é um Deus que vai para além de qualquer raciocínio humano. O que Deus tem através da fé para nós, para essa igreja? Agora eu quero ser profeta aqui. O que Deus tem para nós aqui, através da fé, é batismos com o Espírito Santo, é enchimento com o Espírito Santo, é um derramamento extraordinário do Espírito Santo aqui, é um envolvimento, uma capacitação, um derramar dos dons espirituais, como capacitação para que a gente desenvolva e faça a missão que Ele tem para essa igreja. Nós não vamos conseguir, pastor Marinho não vai conseguir ser o pastor que Ele quer que eu seja, se eu não for muito mais cheio do Espírito Santo que eu sou hoje. Eu não vou conseguir. Eu não vou conduzir a igreja que Ele quer que eu conduza, que essa igreja se torne, se eu não mergulhar muito mais nas águas do Espírito, se eu não for muito mais, se eu não viver muito mais o sobrenatural. Mas eu quero dizer que talvez você também não experimente tudo que Ele tem para essa igreja, se você também não mergulhar mais, se você não estiver disposto a andar mais 100 metros, mais 100 metros para a água ir até para o joelho, para ir para a cintura. Não é mais cintura, você tem controle, meu querido. O Espírito é como o vento, ele vem, você não sabe de onde vem, você não controla o vento. Quando Jesus está falando sobre o vento, Ele está falando, o vento, o Espírito, você não controla, Ele é soberano, Ele tem vontade, você ouve a sua voz, Ele tem voz, Ele que comanda, Ele que dirige, Ele que faz. Você não sabe de onde Ele vem, Ele é surpreendente, Ele faz do jeito que Ele... E Jesus demonstra isso, extraordinário. Que era a igreja primitiva em Atos, pela fé, eles experimentaram o batismo, o enchimento do Espírito Santo, pela fé. Por que pela fé, pastor? Porque Jesus, vocês vão e fiquem, vocês não façam nada, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque senão vocês vão ficar com medo, vocês vão ficar trancados igual vocês estavam, se não sou eu soprar o Espírito Santo, entrar e soprar o Espírito, sem o Espírito a gente vai continuar tímido, vai continuar medrosos, a gente vai continuar sem se tornar testemunha no nosso trabalho, na nossa casa, a gente vai continuar nas nossas células, mais 2, 3 anos só nós, porque a gente não tem coragem de testemunhar, de orar, de convidar as pessoas, de falar que o nosso Deus é um Deus extraordinário, que faz milagres. Se a gente não vai ter coragem de chegar para os vizinhos, para as pessoas que estão passando por problema, falando, eu posso orar porque eu tenho um Deus, e creio num Deus que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Ah não, mas por quê? Não sou eu, mas eu creio num Deus que pode fazer o impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Se a gente não for pelo Espírito, a igreja primitiva não ia avançar mais, porque eles creram, obedeceram, seguiram as instruções, eles experimentaram o mover, o poder, a unção do Espírito Santo, e aquela igreja, aqueles homens experimentaram
conversão em massa, que é o que tem quando nós somos visitados pelo Espírito Santo. Quando uma igreja, sabe o que a fé gera? Gera batismo com o Espírito Santo, gera unção, gera capacitação, gera manifestação dos dons espirituais, mas gera conversão em massa, gera tudo aquilo, gera ousadia, gera barulho, gera quebra de barreira, de paradigma. Ah não, os samaritanos, os gentios, não, Deus dá visão, dá direção. Pedro, para de ser tradicional, para de ser assim, você vai agora, você pode comer aquilo que eu falei que eu estou santificando, pode ir lá pregar o evangelho, porque o meu evangelho, o meu reino é para toda criatura. E daí ele dá visão, ele dá comando, e o Espírito Santo começa a fazer uma obra de assombro naquele tempo. Mas o Espírito não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje. Se ele vier aqui, se nós desejarmos, se nós crermos, ele pode fazer de novo. Ele faz, porque ele é mesmo. Mas nós precisamos crer, sabe? A fé vai gerar isso, um mover do Espírito, vai gerar conversões em massas. Mas sabe o que vai gerar também? Vai gerar curas extraordinárias, manifestação, milagres, coisas que a gente não pode nem imaginar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, incomparável. E essa palavra veio porque é o que está queimando meu coração. Sabe o que está queimando, Marinho? Eu vi uma palavra, já estou indo lá para começar a ministrar algo aqui. Eu vi uma palavra nesses dias de conferência do pastor Randy Clark, que é hoje uma referência nos moveres de cura sobrenatural. Ele é um pastor batista. Falei, Deus me levou lá porque sabia muita coisa que eu precisava ouvir. E ele falou assim, que ele sempre acreditou e sempre sentiu um chamado para isso, para o sobrenatural. Mas ele tinha feito um seminário batista, ele tinha uma doutrina muito firmada, é a minha doutrina, uma doutrina boa. E ele, de vez em quando, mas ele sabia que Deus tinha mais, então de vez em quando ele experimentava alguns moveres, e ele convidava, ele via algumas coisas, e vinha na igreja dele alguém, e eles experimentavam um mover, o começo do avivamento, e ele ficava, só que passava 2 meses, 3 meses, a igreja começava, voltava, era uma boa igreja, uma igreja muito boa, mas não era uma igreja que vivia no sobrenatural, com avivamento, com curas extraordinárias, nem perto. E ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou, quando a nossa doutrina, eu escrevi aqui, que isso mexeu muito comigo, não posso. Quando a doutrina que temos é muito forte, teremos que criar uma cultura de fé e experiências com o Espírito Santo, senão sempre vamos recuar com as experiências. Eu vou repetir, quando a doutrina que temos é muito forte, teremos que criar uma cultura de fé e experiência com o Espírito Santo, senão sempre vamos recuar com as experiências. Meu querido, é o que acontece comigo. Quantas vezes Deus tem um chamado para mim. Minha mãe, que talvez seja a maior batista que eu conheço, ela, batista mesmo, ela tem um sonho comigo, ela e meu pai, de que eu oraria e enfermos seriam curados. Eles têm visões, eles têm sobre um avivamento, sobre algo que ainda eu não vivi. São batistas, mas tem essa visão. E eu vira e mexe, o fogo vem, então vamos, agora vai.
Coloca aquele vídeo aí. Espera aí, tá no ponto aí? Vocês sabem que o ano passado eu fiz uma pregação sobre fé, uma série de mensagens sobre fé, e culminamos com um culto sobre que a gente desafiou as pessoas a virem, e todos os líderes oraram, e nós experimentamos naquele mês curas, assim, extraordinárias, curas de tumores, de câncer, de coisas assim, além de outras curas de dor, de infecções, de coisas, mas foi assim, naquele culto, e ali eu estava assim, a gente vai começar a viver aquilo, passou aquilo, e quantas pessoas enfermas no nosso meio, quantas pessoas precisando de cura, quantas pessoas, sabe, algo que precisaria ser normal, a pessoa entrar aqui durante o louvor ser curado, numa pregação, porque o que cura não é a oração do pastor, o que cura é a presença de Deus, é o poder e a manifestação de Deus. O que cura é se apropriar daquilo que Ele já fez. Não é mais um ambiente, uma cultura de milagres, de ver, de experiências, um ambiente que você entra, você fala assim, aqui eu posso ser curado, aqui eu posso ser batizado, aqui qualquer hora Deus pode me pegar e pode mudar minha história, minha família, aqui eu posso ser avivado, aqui coisas extraordinárias podem acontecer. Era para ser assim, mas o que acontece? Não é o nosso normal. Aqui é uma igreja de ensino, de doutrina muito baseada, que é muito bom, mas às vezes essa doutrina a gente acaba, as experiências vão ficando em segundo plano, e assim a gente continua pregando, mas às vezes a gente fica lá, a pregação, o controle da doutrina, o controle daí veio Jesus, enquanto eu ministrava, isso não aprendi lá, isso enquanto Jesus falou, Marinho, eu quero te ensinar algo. O que aconteceu na cura do paralítico com os 4 amigos? Eu estava ensinando. Você vai lá, isso daí está, marquei aqui Marcos 2, e depois eu vou para Marcos 2. Jesus numa casa ensinando, ele estava pregando, você vai lá, ele estava ensinando, uma casa lotada, mas trouxeram um paralítico, e não tinha como entrar, fizeram lá, ele estava ensinando, e ali estava cheio de doutores da lei, estava cheio de pessoas ali, religiosos, ele não estava orando, ele não estava, mas de repente desce um paralítico, e ele faz algo, ele fala assim, perdoados estão, vendo a fé deles, perdoados estão os seus pecados. Vira um tumulto. Ele está ferindo a doutrina, ferindo os costumes. Ele está quebrando os paradigmas. Quem que é ele que não sei o quê? De repente para que vocês parem de murmurar, para que vocês creiam que o Espírito, ou que o próprio Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como se lhe apraz, e Ele tem poder e autoridade para fazer, pegue a tua maca, levante e ande. Mas primeiro Ele quebra uma estrutura, um paradigma. Vamos lá para o casamento, para as bodas de Caná, aonde que se encontra, João 2, se não me engano também, João 2, lá no casamento, falta o vinho, e você sabe que o vinho simboliza alegria, festa, de repente acaba, Jesus fala assim, me traz aquelas 6 talhas, ou aqueles recipientes de pedra, eu não sei se você sabe, o texto fala, eram recipientes cerimoniais, eram coisas do culto, da doutrina, era um negócio, era onde as pessoas se purificavam, lavavam as suas mãos para se sentirem santos, melhores. Agora eu estou entrando num casamento, mas eu tenho que, aonde eles entravam, chegavam, eles tinham que se lavar para se mostrarem dignos.
Jesus podia fazer o que ele quisesse. Ele podia falar, pode ir. Ele pega o símbolo da religiosidade. Mais importante do que a religiosidade, ou do que vocês se acharem santos ou bons. Vem cá, eu quero manifestar o meu poder e mostrar que o meu poder, a alegria que eu tenho para gerar nesse novo ministério, é muito mais importante do que qualquer rito religioso. Entre o rito religioso, entre o culto e entre a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, Jesus ensina que para que ele tenha poder, que ele possa se manifestar, talvez a gente vai ter que começar a quebrar as talhas de pedra nossa, ou vai ter que começar a quebrar os odres velhos, para que o vinho novo entre, para que a gente experimente. Tem muita gente, a gente tem dificuldade de experimentar tudo quanto é coisa nova. Ai, caiu, ai, o que é isso? Está na Bíblia, ai, levantou, está na Bíblia, ai, está na religião, está na igreja, está não sei o quê. O Espírito vem, a gente não sabe de onde ele vem, como ele faz, do jeito que ele faz. O próprio Jesus fazia, uma hora ele falava só a palavra, outra hora ele fazia uma laminha, outra hora ele falava para a pessoa fazer algumas coisas. O importante é a gente ouvir a voz do Espírito. Mas para a gente ouvir a voz do Espírito, a gente precisa crer que ele fala, a gente precisa conhecer, a gente precisa se apropriar de tudo isso pela fé. Meu querido, coloca o vídeo aí. Eu não sinto mais ele agora. Eu creio em nome de Jesus que ele me curou. Eu tinha um nódulo aqui na tireoide, que ele tinha mais ou menos esse tamanho. E se eu relasse assim, eu sentia ele. E às vezes até atrapalhava eu engolir algumas coisas. E eu não sinto mais ele agora. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus que ele me curou. Aleluia, Jesus curou. Para a honra e a glória dele. O poder do Evangelho. Olha lá, não tem nada aqui. Olha lá. Um caroço grande. Glória a Deus. Amém. Me perdoe, irmã, não pedi autorização, você me perdoe, viu? Mas o que eu estou falando, o que eu quis mostrar, Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, contudo se retroceder, não me agradarei dele. A gente não pode retroceder, meus irmãos. O Senhor nos chamou para coisas grandiosas, extraordinárias. O mesmo chamado que Ele fez para os apóstolos: vão por todo o mundo, pregue o Evangelho. Quando você ver um enfermo, coloque a mão, ore, o enfermo será curado. Vocês vão expulsar, quando tiver alguém endemoniado, vocês podem. O Espírito do Senhor ungiu Jesus e Ele transmite essa unção para curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, colocar em liberdade aqueles que estavam aprisionados, para mudar, para manifestar o ano aceitável. O Evangelho chegou, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus traz uma nova história, um novo momento, uma nova, sabe, a igreja precisa, só que nós estamos aqui achando que, o que é a minha função? É ir na igreja de vez em quando, um domingo por mês, ou um domingo uma vez por semana, e de repente a gente está vendo a nossa família se deteriorar, os nossos irmãos, os nossos pais, amanhã depois os nossos filhos se enveredando por caminhos equivocados, e a gente vai, por quê? Sabe por quê? Porque nós não cremos e não nos apropriamos do poder de Deus, da manifestação dele, que é para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade.
Você tem noção que o Evangelho, o poder de Deus, se o Espírito, se Pirajuí viver, se nós vivermos um avivamento, um despertamento, essa cidade pode mudar, a política pode mudar, a justiça, a educação, a saúde, todas as áreas podem mudar por causa do poder, porque a justiça de Deus vai sim ser instaurada na nossa cidade, no nosso país, a autoridade que foi dada à igreja, mas nós não temos usufruído do poder, da autoridade. Por quê? Porque muitas vezes nós não cremos, porque nós temos retrocedido na fé. Mas o Senhor nos convida e nos chama a nos levantar. Ele está convidando, convocando os 300 de Gideão. Ele está convidando Josué, Caleb, Esther, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, profeta Elias, Ruth. Cadê os homens e as mulheres que vão falar assim: eu creio, eu quero viver pela fé, eu vou viver tudo o que Deus tem para mim, eu vou viver as curas, eu vou viver os sinais, as maravilhas, os prodígios, a começar na minha vida, mas não vai parar em mim, porque eu vou me tornar um agente de poder, de milagre, da manifestação da glória de Deus. O que nós precisamos para isso, meu querido? Lembra que nós falamos? A presença de Deus está aqui. Mas mais do que a presença dele está aqui porque há 2000 anos ele rasgou o véu. Agora ele não habita mais em templos. Agora ele habita dentro de você. Ele pode te encher, ele pode te capacitar, ele pode mudar a tua história, ele pode te empoderar, ele quer te empoderar, ele quer que você viva milagres, histórias extraordinárias. E não é porque você, mas eu não tenho, eu não sei, eu não mereço, não é porque a gente merece, é porque ele nos ama. Nós nos apropriamos unicamente pela fé, e se nós não temos fé, nós podemos pedir: peça, Senhor, me encha de fé, porque eu quero viver todos os teus planos, eu quero viver a tua vida por inteiro, tudo, eu não quero ficar nem aquém. Eu quero que o Senhor, assim como o Senhor falou, olhe para a terra, olhe como o Senhor falou para Josué, olhe para a frente, do leste a oeste, do norte a sul, para onde você conseguir enxergar, e eu te darei. O Senhor tem uma promessa para nós aqui: aonde a nossa fé alcançar, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, nessa igreja, para a nossa cidade, para os sonhos que Deus tem para nós, aonde a nossa fé alcançar, o Senhor já está nos dando por herança. Eu creio, estou falando, a gente deu uma parada nas reformas aqui, porque eu creio que aqui não vai comportar o que Deus tem para fazer. Nós vamos continuar dando uma ajeitadinha, mas aqui eu talvez, a não ser que muito em breve a gente ganhe isso daqui também, mas aqui talvez fique o templo, mas a gente precisa de um lugar, de uma chácara para fazer os renovos, para fazer tantas coisas. É impossível para mim, mas para Deus, para aquilo que Ele quer fazer, nada é impossível. Basta algumas curas que eu creio que Ele vai realizar aqui, para a nossa cidade ser chacoalhada, ser impactada, e pessoas começarem: eu quero esse Deus, eu quero viver esse mover. Sabe o que está faltando? Sabe o que está faltando? Você crer e se apropriar, é a única coisa. Eu quero declarar, eu creio. A gente viu esses dias um homem simples, um pastor batista, mas que se abriu para viver o sobrenatural. Ele orava, pessoas ali iam para frente, pessoas com caroço no seio, com pessoas de muleta, pessoas de todo tipo lá, deixando as suas muletas, as mulheres com caroço no seio, e aquilo, e o mover que a gente ficava assim: meu, o que é isso? Isso é a manifestação da glória e do poder de Deus. Isso não é exclusivo dele, daquela igreja, da outra. Isso é exclusivo para os que creem no nome e no poder de Deus. Você crê? Você topa viver isso comigo? Você topa viver isso? Então se coloque em pé, meu querido. Vamos
Vamos falar, declarar. Ah, Senhor, abra o céu. Você vai ter oportunidade essa semana começar a vir aqui. Senhor, eu preciso de mais fé. A oração é algo que demonstra fé. A gente precisa começar a orar. Jesus, numa das coisas, ele falando sobre oração, ele fala sobre ali o amigo que está pedindo, que vai pedir, e no final ele fala: quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Isso daí ele está falando acerca de oração, de clamor, de a gente não. Quando ele voltar, e ele está voltando, que aqui em Pirajuí ele possa encontrar um povo. Ali em Pirajuí eu estou vendo um povo. Eu estou voltando, mas eu estou encontrando um povo que tem fé, que continua acreditando. Por isso que eu estou derramando o meu espírito, por isso que eu estou derramando o meu favor, por isso que eles estão se apropriando de curas, por isso que eles estão se apropriando de milagres extraordinários, por isso que eles estão tocando, por isso que eu tenho sentido sair virtudes de mim e sendo derramada sobre a PIB Pirajuí, porque pessoas estão ousando crer e receber a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode louvar ao Senhor, buscar ele agora nesse momento, enquanto eles cantam. Aleluia, glória a Deus. Jesus.